Hello, titia chegou, voltou, minha gente. Pessoal, estou aqui retomando, os conteúdos do canal e simplesmente eu tinha um vídeo prontinho para subir e que ficou, Então eu vou postar ele hoje. Eu estou fazendo aqui uma introdução. Ele já tinha sido gravado antes, de eu suspender o conteúdo do canal e acabou ficando. Vocês me desculpem, mas é porque o momento de subir era esse, Então, assim, a partir de segunda-feira, o conteúdo do canal volta a subir normalmente com os... eu vou retomar aí pelos áudios do Vital que eu não fiz desde o dia 12 de outubro, tá bom? Está tudo ótimo. Espero que esse período, sem postagens tenha sido útil para vocês. Eu sei que para alguns foi muito, porque reviram vídeos que já tinham visto e pessoas que viram vídeos que nunca tinham visto e de repente aí acessaram respostas, que buscavam. Então a gente está retomando o conteúdo. Eu subo hoje este texto antigo do Vital e que foi tema do Terapia Vital do mês de outubro, cujo título é Quando as Luzes se Apagarem. Um baita texto. E a partir da segunda-feira que vem, então, da segunda-feira agora, eu retomo os conteúdos, começando por colocar aí em ordem os áudios do Vital e na sequência trazendo os demais textos, que eu já tenho para ler para vocês, tá bom, crianças? Gratidão, fiquem com Deus, muito, muito, muito obrigada por tudo, por todas as vibrações amorosas que eu recebo de vocês e vamos em frente, Tudo tem um porquê e nem sempre a gente precisa saber do porquê, basta que a gente entenda os sinais e que a gente siga a nossa jornada, porque não tem nada perdido e não tem nada acontecendo fora do plano. Tá bom, crianças? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Hello, titia chegou, minha gente! Eu vou fazer aqui hoje a leitura de um texto antigo do Vital. Um texto do dia 11 de agosto de 2021, inclusive um texto que eu levei, para o Terapia Vital. E o título desse texto é Quando as Luzes se Apagarem. Vamos lá. Amados, a velha Terra 3D não existe mais. O que se vê ainda é poeira que precisa baixar. Energeticamente, nosso planeta vibra totalmente na frequência mais elevada de quinta dimensão. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir já estão cientes disso. Não acontece o mesmo para os que dormem o sono profundo da alma. Nem todos os que dormem serão exilados para planetas ainda de terceira dimensão. Muitos precisam apenas acordar, pois já fizeram as poucas mudanças que ainda faltavam. E é para essa pequena parcela da humanidade que os eventos se tornam necessários. O universo vai usar o seu despertador muito em breve. Não há mais tempo a perder. Os trabalhadores da luz, guerreiros da luz, semeadores da luz e todos os que puxaram a dianteira do pelotão dos despertos também não podem ser punidos com a espera desnecessária. Os sinais já foram dados e o momento é de expectativa. A ansiedade e a impaciência se fazem sentir naqueles que estão a postos. O cansaço também é visível, afinal, foram longos anos de muita luta e de batalhas duríssimas. Mas tudo seguiu sempre o propósito de alma de cada um. A missão está sendo finalizada e a recompensa não tarda. O melhor agora está por vir. E quando as luzes se apagarem, o espetáculo irá começar. Finalmente, a humanidade da Terra poderá entender realmente qual o propósito de estar aqui encarnado neste momento tão único, tão espetacular, ao ponto de trazer os olhos de toda a galáxia para este minúsculo planeta azul. E quando as luzes se apagarem, não tenhas medo. Lembre-se que o grande engenheiro sideral está no comando. Ele é o criador dos universos e sabe como comandar o espetáculo. Nada vai acontecer que não esteja sob o seu controle. Você só precisa assistir e aplaudir a performance dos atores de cada ato. Sim, haverá choro e ranger de dentes também. Muitos não conseguiram o bilhete que lhes facultaria o ingresso para tão grande acontecimento,
Porém, num tempo distante, num planeta distante, ainda muito atrasado em relação à Terra de hoje, haverá ainda oportunidades. Nem tudo está perdido, pois toda a criação divina é sempre baseada no amor incondicional. E quando as luzes se apagarem, lembre-se que muito já foi falado, especulado e até inventado sobre esses dias, mas o que de fato virá ainda permanece no anonimato. A surpresa será certa. É assim que os melhores presentes chegam até cada um de vocês. A surpresa é sempre a melhor parte da ação. E quando as luzes se apagarem, então saberemos finalmente como serão esses dias. Talvez a escuridão não seja propriamente a falta de luz, talvez seja apenas um apagão das memórias conhecidas, talvez possa ser o apagão das mídias, do sistema financeiro, das velhas crenças, etc. Pode ainda ser o apagão de todas as mentiras que fizeram você acreditar. Pode ser o apagão dos velhos comandos que tanto oprimiram a humanidade. Pode ser qualquer coisa, mas será sem dúvida nenhuma um grande acontecimento. Será a redenção dos justos. O certo é que haverá um grande acontecimento. Todos os velhos sistemas serão resetados. Novas plataformas já estão prontas à espera dos novos sistemas. Os satélites cairão todos. Nada vai funcionar por uns dias até que tudo esteja no comando da luz. Os escuros sabem que perderam o comando da Terra. Mesmo que tentem alguma saída honrosa, nada vai dar certo para eles. Olhem para os lados, vejam como estão desesperados. Já não se importam mais em esconder. Querem e lutam desesperadamente apenas para se salvarem. Mesmo que as mídias escondam a verdade, não será por muito tempo. Não mais agora. As mídias sempre foram os tentáculos do polvo de plasma negativo. Tudo vai cair. Cada dominó que cai empurra o próximo. Neste ano de 2021, muitos já caíram. Outros cairão até o final do ano. Os que sobrarem não passarão de 2022. A obra do grande mestre está pronta. É chegada a hora de ser revelada. Nada mais do que era antes será daqui em diante. Não espere outra coisa a não ser um salto quântico da Terra e de sua humanidade. Tudo está seguindo o plano divino. A separação do joio e do trigo já está sendo concluída. O ceifador vai descansar agora, mas você não vai perder o espetáculo. É justo que tenha um assento confortável, afinal você trabalhou muito para ver a obra concluída. E quando as luzes se apagarem, o espetáculo irá começar. As cortinas se abrirão, os atores estarão no palco e você ficará extasiado com cada peça apresentada. Finalmente se sentirá de fato com a missão cumprida. Fora do palco, ainda haverá tempo para você exercer a caridade e a compaixão. Os desesperados pela perda de tantas oportunidades ao longo das vidas sucessivas precisam ser consolados, e você o fará com amor e respeito. Sim, porque saberás como fazê-lo. O júbilo que sentes é tão grandioso que não te furtarás a auxiliar quem precise. Você se reconhecerá realmente como um ser divino, o ser divino que sempre foi. E quando as luzes se apagarem, saiba que Deus está no comando. Mantenha-se firme e seguro em seu posto, pois a grande hora chegou. Confia no plano. Nada vai sair do controle. A nova terra está aqui. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Esse texto é de 2021. A gente percebe nitidamente, né, esses movimentos que mostram que a 3D realmente vai se dissipando, né, diante dos nossos olhos. O que nos cabe fazer é trabalhar no sentido de nos mantermos cada vez mais elevados, acessando a 5D. E não há nada e ninguém que possa nos atrapalhar ou impedir, exceto se nós realmente transferirmos nosso poder a alguém ou a alguma circunstância. Caso contrário, inevitavelmente nós iremos. Importante, tem muitos pontos nesse texto do Vital, importantes, entre eles, nem todos os que dormem serão exilados para planetas de terceira dimensão. Existe uma grande confusão. Pessoas que se desesperam porque eu quero despertar meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai. Primeiro que você não sabe se ele já não é mais desperto do que você. Eu sempre tenho dito, eu aprendi a rever isso também.
Estar desperto não é saber o que está acontecendo lá fora. Isso é uma outra situação. Despertar é para dentro. E tem muita gente, ó, quietinha, muqueadinha, que não fala nada, mas que no fundo talvez esteja até mais adiantado do que nós. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Outra coisa, o que nós estamos vendo acontecer é para os despertáveis. Eu voltei a falar disso recentemente, que eu falava muito antes, que existiam os despertos, os não despertos, os despertáveis. Provavelmente existam outros, mas eu vou trabalhar com esses 3 principais. Os despertáveis são esses que sabem que existe algo acontecendo, mas não sabem o que é. Tudo que a gente está vendo desfilar desde então diante dos nossos olhos, no começo, né, era muito pra gente, mas agora não é mais. A gente precisa aprender a, de fato, não se deixar contaminar, porque o plano segue do jeito que tem que seguir. Muitas vezes a gente não entende, mas ele segue. Agora, o que vocês estão vendo a nível de exposição de celebridades, né, com o caso daquele cara nos Estados Unidos e outras cositas mais, é pra turma. É pra turma, inclusive, que um dia lá atrás ouviu a gente falar e não acreditou. Mas como tudo tem um tempo, vem tudo na hora certa. Então, assim, não quer dizer que os que dormem serão exilados. Muitos precisam acordar, pois já fizeram as poucas mudanças que ainda faltavam. É para essa pequena parcela da humanidade que os eventos se tornam necessários. O evento, para mim, é uma grande sucessão de eventos. É o que já está acontecendo há um tempo, é o que está acontecendo agora, é o que ainda vai acontecer, mas acredito que culmine num grande evento de luz, de fato, onde definitivamente, né, ficará marcado a saída da 3ª para a 5ª dimensão, embora eu acredite num processo, mas eu acredito que venha algo marcante e que vai deixar isso muito claro. A ansiedade e a impaciência se fazem sentir naqueles que estão a postos. Em 2021, a gente já estava, imagina agora. Imagine agora, né, gente? E esse texto, mais uma vez, parece que foi escrito hoje, porque ele traz muito mais, né, sentido para hoje. O cansaço também é visível, afinal foram longos anos de muita luta e batalha, mas tudo sempre seguiu o propósito de alma de cada um, ou seja, nós escrevemos, né? Nós pedimos, nós nos propusemos a passar por isso. Então, assim, entender isso ajuda muito, né? Eu não estou aqui pagando pecado, pagando karma, sendo castigado. Ai, coitadinho, pelo amor de Deus, que tristeza. Não é nada disso. Mas existe, obviamente, uma ansiedade, né? Uma expectativa por aquilo que vem, e o cansaço já dessa longa batalha, né, que nós viemos travando. Quando as luzes se apagarem, o espetáculo irá começar. A humanidade poderá entender realmente qual o propósito de estar aqui. Que não é pagar conta, não é sobreviver. É algo muito, muito maior. Quando as luzes se apagarem, essa frase é para guardar. Não tenhas medo. Lembre-se que o grande engenheiro sideral está no comando. Ele é o criador do universo, dos universos, e sabe como comandar o espetáculo. Você só precisa assistir e aplaudir. Só que não está largado. Nada está. Tudo segue em leis. Segue uma sinfonia, né? Não é nem universal, né? É muito mais do que isso. Está tudo muito bem encaixado, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem programado. Existe um comando maior que cuida de tudo. Aqueles que não conseguirão, né? Não está no momento, mas terão oportunidades em outros orbes, porque no fundo é aquela parábola do filho pródigo, né? Todo filho a casa torna, e torna. Nem que ele tenha que passar por momentos complicados, cair mesmo, para poder levantar e entender que o único caminho real é o que nos leva de volta à fonte, que é Deus, a suprema inteligência.
Este outro parágrafo também. Lembre-se que muito já foi falado, especulado e até inventado. O que tem de gente ficando doida por conta de informação, que fica absorvendo tudo que é informação e depois não sabe o que faz, não é brincadeira. Mas o que de fato virá ainda permanece no anonimato. Eu fiz recentemente não o último, acho que o penúltimo texto do Bruno, tinha alguma frase lá que falava isso, que seria surpresa, né? Mais ou menos isso, seria surpresa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Fala-se que 5 pessoas no planeta conhecem o plano. 5 pessoas. E como é que tem tanta gente divulgando tanta informação? Gente, é só botar tico e teco para pensar, nem precisa dos demais, né? Quando as luzes se apagarem, saberemos finalmente como serão esses dias. Talvez a escuridão não seja propriamente a falta de luz. O Vital fez um texto, né, falando dos 3 dias de escuridão e do próprio processo de transição. Talvez seja apenas um apagão das memórias conhecidas, talvez o apagão das mídias, do sistema, ou ainda o apagão de todas as mentiras que fizeram você acreditar. Outra coisa que ninguém sabe, esses 3 dias de escuridão, que até então eu acredito que tenha muita relação com essa parte de comunicação. Mas realmente pode ser algo muito mais amplo, relacionado às nossas crenças, aos nossos véus, né, a todas essas mentiras que nos fizeram acreditar sobre todos os aspectos da vida. Pode ser o apagão dos velhos comandos que tanto oprimiram a humanidade, tenho certeza. Todos esses sistemas, toda essa matrix sendo desligada. O certo é que haverá um grande acontecimento e todos os velhos sistemas serão resetados. Está tudo aí, ó, a um palmo de acontecer. A gente já vê mudanças em alguns sistemas que você fala, tem coisinha acontecendo, sim senhor. Mas tem que, né, há que se ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e principalmente alma de sentir. As pessoas não estão confiando naquilo que elas sentem, elas continuam correndo atrás, né, de quem lhes diga o que fazer. Os escuros sabem que perderam o comando. Vejam como estão desesperados, não se importam mais em esconder. Mais do que nunca, né, gente? Tá tudo super exposto. Eles não fazem a menor questão de esconder mesmo. E ainda assim tem gente que não consegue enxergar. Ok, cada um no seu tempo. Mas quem já tem uma visão um pouco mais alargada, consegue enxergar perfeitamente. As mídias sempre foram os tentáculos do povo, mas tudo vai cair. A gente já vê a própria derrocada da mídia em muitos aspectos. Aqui ele falou de 2021 e 2022, e sempre tem aqueles que falam, mas não falou que era 2022? Não se esqueçam que nós estamos falando de um tempo, de uma janela de tempo. Isso pode levar um tempo a mais, um tempo a menos. Isso não é cravado no relógio. E eu tenho certeza absoluta que em 2022 muita coisa aconteceu. Quem acompanha aí, né? Principalmente a Ana Marisa, ela fala, tudo que a gente está assistindo agora já aconteceu lá atrás. Realmente a exposição. Mas que as coisas já foram solucionadas. Então o que a gente assiste é um filme. Tem quem ache loucura, eu acredito exatamente que seja isso que esteja acontecendo nesse momento. Nada mais que era antes será daqui em diante. E realmente não foi em 2021, 2022, 2023, agora. Tudo muda rapidamente. Tudo muito acelerado, tudo muito intenso. Tem horas que não dá nem tempo da gente processar as informações, mas precisa, porque o tempo urge. É tempo de finalização. Não dá mais para ficar barrigando, não dá mais para ficar disfarçando, não dá mais para ficar esperando, não dá mais para ficar postergando. É agora. Agora é a hora de ver, de ouvir, de entender, de curar, né, de se libertar, de se perdoar, de se amar, de se curar. Não à toa a gente vê tanta coisa aí fora, muitas, inclusive a maioria para nos distrair, justamente para que a gente tenha esse entendimento da importância de estar aqui dentro. Quando as luzes se apagarem, o espetáculo irá começar. As cortinas se abrirão
e você ficará extasiado com cada peça apresentada e finalmente se sentirá de fato com a missão cumprida. E a missão de muitos é simplesmente estar aqui ancorando luz, vibrando, sustentando as frequências, né, mais elevadas, o que é uma missão e tanto. Porque isso pede o quê? Que a gente se trabalhe, né, muitas vezes supere as suas questões para poder também ser esse pilar de luz na sustentação de todo o planeta. Fora do palco, ainda haverá tempo para você exercer caridade e compaixão. Os desesperados pela perda de tantas oportunidades ao longo das vidas sucessivas precisam ser consolados, e você o fará com amor e respeito. Sim, porque saberá como fazê-lo. O júbilo que sentes é tão grande que não te furtarás a auxiliar quem precise. Você se reconhecerá realmente como um ser divino, o ser que sempre foi. Este penúltimo capítulo é fantástico, porque tudo o que foi acontecendo nos ajudou justamente a consolidar esta compaixão, da gente olhar e dizer, puxa vida, eu sinto por fulano e eu estou aqui para dar o suporte necessário. Quando a gente pensa, né, que muitos ou alguns não vão conseguir atingir a vibração necessária, fica aquele sentimento, poxa, né, mas chegou tão perto, faltava tão pouco, estar aqui é uma prova disso. Mas está tudo bem. Nós também algum dia podemos ter perdido uma oportunidade de ascensão. Só que hoje a gente não vai deixar escapar, né, meu povo? E esses que não vão agora, ou mesmo quando essas revelações que já são tão intensas vierem com uma profundidade maior, a gente sabe que muitas pessoas não vão dar conta. Principalmente quando chegarem certos assuntos, dentre eles religião. Muita gente vai surtar. E a nós caberá realmente esse papel de acolhimento. E a gente vai se sentir tão tocado que não nos restará outra alternativa. A nossa humanidade, a nossa cristicidade vai se sobrepor ao famoso eu sabia, ao querer ter razão. Porque no fundo, gente, eu acredito que nenhum de nós gostaria de ter razão diante das atrocidades que nós sabemos que sempre foram cometidas contra a humanidade. A gente preferia que fosse tudo mentira, que nós estivéssemos errados. Então não é essa a questão, estar certo. A questão é acolher no sentido de que essas pessoas tenham condições de se reestruturarem psicológica, emocionalmente, espiritualmente, como a gente também precisou passar pelo processo quando a gente acessou, há 4 anos atrás, vou falar por mim, aquelas informações do que aconteciam nos túneis, o que é a realeza, o que são os artistas, o que são, né, os jogadores, os políticos, o povinho lá da religião, chefões. A gente também precisou se reestruturar. Porque a gente chegou num ponto de, mas o que é isso? Que humanidade é essa capaz disso? Então, nós também tivemos suporte, um pouco mais complexo, porque a gente não tinha com quem conversar, muitas vezes. Hoje já existem grupos montados, a gente não tinha, mas a espiritualidade tratou de unir peças, né? Canais que se prontificaram a trazer informações, a partir dali pessoas foram se conhecendo e isso foi nos dando um suporte para que a gente pudesse trabalhar no sentido de se fortalecer, se motivar, se confortar, se acolher. Então nós estamos muito bem treinados para poder acolher os que virão, que não passaram pelo processo como nós passamos com o tempo, mas que vão precisar passar. Então vejam como a espiritualidade realmente age com sabedoria, coloca as peças certas nos locais certos, não tem ninguém fora do tabuleiro, ou ninguém mal posicionado nesse tabuleiro, nesse jogo de xadrez. Apenas seja você mesmo e faça o seu melhor, porque essas cortinas estão por se abrir. E tenho aqui cá comigo que a gente já vê uma brecha dela aberta, porque tem muita coisa exposta, gente. Mas quando ela se abrir por completo, talvez aí a gente acesse, né,
de fato esse ser divino que a gente sempre foi e que a gente ainda teima em não acreditar que nós somos, embora ele tenha repetido isso, tenha nos dito isso. Quando as luzes se apagarem, saiba que Deus está no comando. Mantenha-se firme e seguro em seu posto, pois a grande hora chegou. Confia no plano. Nada vai sair do controle. A nova terra está aqui. A nova terra está aqui. É aqui que ela nasce. Porque não é pela vibração que eu me conecto com ela? Então ela nasce onde? Dentro de mim. Que a gente trabalha essa quinta dimensão diariamente, na certeza de que realmente nada foge do plano, que nós temos um comando maior, que é Deus, e que apesar, muitas vezes, da dificuldade de entender certas coisas, talvez a gente não esteja aqui para entender. A gente só esteja realmente para confiar. Confiar em nós, confiar no plano, confiar na vida, confiar na fonte. E quem tem confiado tem conseguido transitar sem tantos abalos. Agora, quem se pega muito lá fora, lamentavelmente, acaba entrando, né, na energia e fornecendo aquilo que eu sempre chamei de buffet dos trevosos, né? Que é o que eles tanto, ainda aí que eles se sustentam através dessas vibrações densas que são emitidas, né, pela humanidade. Mas eu acho que a gente já passou dessa fase de ficar alimentando esse bifezão. Hora de cortar e de abastecer exatamente as energias que nós somos, nós viemos para ancorar e redistribuir, que é exatamente essa energia, né, das esferas, essa luz das esferas superiores, que é para onde nós estamos retornando. Certo, pessoal? Então fica aí, esse texto do Vital, do dia 11 de agosto de 2021, quando as luzes se apagarem. Tá bom, turminha? Fiquem com Deus, um abração para você, Vital. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um grande beijo para vocês, crianças. Eu volto aí no próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Beijo.